Já aconteceu com você ou com a tua equipe aí na loja da gente errar muito a mão do preço do projeto? Por exemplo, o cliente veio, enfim, pedindo lá uma cozinha e eu desenhei aquela cozinha a 20 mil e a expectativa que ele tinha de gastar, por exemplo, era 10 mil, né? Ou enfim, lá um dormitório que meu projeto deu 30 mil e a expectativa dele era gastar 20 mil. E aí a gente vê aquela cara de frustração, aquele olhar do cliente. Já aconteceu com você? Então, tenho certeza que você já ouviu essa conversa, né? Via de regra, as fábricas têm um processo de vendas e na grande maioria dos processos que eu conheço tá desenhado que lá no início a gente precisa perguntar o preço de quanto o cliente quer investir, tá? Essa informação eu tenho certeza que está presente para você ou para grande parte aí do teu time, tá? Mas por que a gente não faz isso, né? Aí eu vou te falar de algumas crenças limitantes, né? Ou pensamentos disfuncionais que podem nos atrapalhar, tá? Alguém no time, ou daqui a pouco até a gente mesmo, pode pensar aquela história, não, mas ele vai me falar que é 20, se o meu projeto for 30 mil, né? Mas mesmo que seja encantador, etc., o cara vai vir no meu preço, tá? O que a experiência me mostra? A experiência me mostra que esse pensamento aí não é o mais adequado, não é o mais útil, não é o mais funcional para a gente. Por quê? Ainda mais em épocas que a gente está vivendo agora de confinamento e coronavírus, em que o povo tá muito ligado na grana, não vai adiantar, né? Porque o cara vai querer gastar aquela grana ali, eu tô botando um preço muito alto. Essa banda, vamos chamar assim, essa flutuação que ele topa, sabe? Na minha experiência, tá aí numa faixa de uns 10%. Pelo menos isso que eu tenho acompanhado aí com os nossos clientes de consultoria e de treinamento. Estão trocando em miúdos, né? Se o cara me fala que ele quer gastar uns 20 mil, eu consigo ir até 22, 23 do meu projeto. Ou seja, ele tem uma tolerância na banda de quanto ele topa pagar de 10%. Então, esse é um pensamento que eu convido, né, que eu recomendo que a gente mude. Se alguém de nós aqui, né, ou se alguém do teu time, ou você, tem esse pensamento que não, depois eu consigo reverter e eu trago o cara no meu preço mais elaborado e tal, deixa eu te falar de novo, né, que o que as evidências me mostram é que não funciona. Então esse é um pensamento, muito mais do que a noção de que está escrito lá no briefing de que eu tenho que perguntar, é essa, né, às vezes o cara não dá bola, e eu quero dizer que ele é fundamental eu entender o preço lá, tá? Então esse é um primeiro ponto aqui de mudança de mentalidade que eu estou convidando a gente a praticar. Seja você ou seja alguém no teu time. E o segundo ponto é porque para alguns de nós é desconfortável, né? Já fazer essa conversa de preço no começo. E eu sei que se você já participou de algum treinamento nosso ou de algum programa de desenvolvimento, em que eu sempre recomendo que a gente negocie mais para o final. E é bem isso, a gente vai negociar mais para o final, mas a gente precisa ter uma noção do preço agora no começo, né? Por conta de tudo que eu já te falei aqui nesse áudio. Mas voltando na questão da mentalidade, é porque alguns de nós não se sentem confortáveis com isso, né? E aí a minha dica é que você vai ter que engrossar o couro, né? Ou seja, a tua pele vai precisar ficar mais espessa, né? A gente só vai aprender isso de fato praticando, tá? E não tem nenhum problema nisso, né? Não tá errado se alguém de nós aí não se sente confortável de já falar no preço. Então imagina os teus primeiros 7 minutos de uma conversa com o cliente, né? Ele pode estar online com você, né? Nesse mundão que a gente vive hoje aí pelo home office, né? E abra-se um parênteses aqui. Eu acredito que isso é uma grande tendência, né? O consumidor ele vai acostumar a comprar online, ou pelo menos ser atendido, não que ele vai fechar o contrato, né? Mas o começo, né? De fazer o briefing, né? De passar as informações, talvez de ver imagens, etc. Ele vai querer fazer essa fase, né? Isso é só uma opinião pelo home office, tá? Aí, claro, depois que ele vai assinar o contrato para bater o martelo para negociar, ele não vai fazer isso, né? Claro que vai ter exceções pelo telefone, né? Ou pela internet. Mas, enfim, voltando. Mesmo nesses primeiros 7 minutos que eu posso estar com esse cara no online ou que eu posso estar com esse cara na loja, né? Tomara a Deus que isso já volte a acontecer daqui a pouquinho.
Esses primeiros 7 minutos eu preciso exercitar esse músculo, né, essa resistência de conversar com o cara e entender, poxa, quanto que ele está disposto a investir. Então, assim, as ideias desse áudio aqui para vocês são essas, elas têm mais a ver com mentalidade do que a prática propriamente dita. Não, Fred, eu já entendi que eu preciso pedir o preço no começo. Mas por que eu não tenho feito isso? Bom, ou porque eu tô com medo, né? Eu tô com medo e eu não gosto dessa conversa. E eu tô te dizendo agora, né, esse foi o segundo ponto aqui do áudio, que a gente só vai trabalhar isso de fato praticando, então eu vou ter que acostumar, né, a me colocar nessa situação, que talvez na nossa crença limitante seja desconfortável, e a gente só precisa mudar isso aí, e a gente muda como? Praticando, né? E o primeiro ponto que é aquele, né, de que não, eu consigo depois reverter e eu convenço o cara, tá? Então esses são os 2 pontos desse áudio para hoje, né? Espero que tenha feito sentido, que te inspire, né? Que você possa compartilhar isso com teus colegas ou com a tua equipe, tá? Mas o resumo da ópera é esse, né? A gente precisa levantar o preço lá no começo da conversa para que depois a gente possa ajustar toda a nossa apresentação e depois lá na frente a própria negociação. Valeu? Ótimas vendas, ótimos negócios, fé, força e raça aí, minha gente. Valeu. Tchau, tchau.